Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na lição 69, a luz oculta. A ideia aqui ela é bem poderosa. E se todas as nossas mágoas, aqueles ressentimentos que a gente carrega, não fossem só um peso, mas na verdade um tipo de véu? Um véu que esconde uma luz incrível que existe dentro de cada um. Vamos juntos tentar entender o que tem por trás desse véu? E tudo começa com essa frase aqui: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Parece algo bem pessoal, né? Mas a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. A sugestão é que esses sentimentos que a gente guarda não afetam só a gente. O impacto deles se espalha, muda o jeito que a gente enxerga o mundo e como o mundo nos enxerga de volta. E aqui a coisa fica interessante. A fonte que estamos analisando não trata essas mágoas como um simples sentimento, não. Ela usa a imagem de um véu. Um véu que acaba cobrindo a nossa percepção e a de todo mundo em volta. E aqui está o ponto central da história. O argumento é que, quando a luz de uma única pessoa fica escondida por causa das suas mágoas, o efeito é coletivo. Todo mundo acaba na escuridão junto. Ou seja, deixa de ser um problema individual e passa a ser uma questão de todos nós. Olha, esse slide aqui é fantástico, porque ele coloca preto no branco a escolha fundamental que temos. De um lado, o caminho com mágoas, que leva para as trevas, para a ocultação, para a separação. Do outro, a decisão de se livrar delas, que abre as portas para a luz, para a salvação e para a união. É um contraste bem nítido, né? Quase como dois futuros possíveis. E a pergunta que fica é: em qual deles a gente escolhe viver? Certo? Então, se as mágoas são o problema, como é que se levanta esse véu? O texto propõe uma solução que começa antes de mais nada com uma escolha, uma decisão consciente de querer ver o que está escondido. O material nos guia num exercício de visualização bem prático. O primeiro passo é o seguinte: imaginar a mente não como aquele lugar caótico, cheio de pensamentos, sabe? Mas sim como um círculo imenso, vasto, um espaço de puro potencial. E aí, em volta desse círculo, a instrução é visualizar uma camada de nuvens. E olha, não são nuvens fofinhas de algodão, não. São nuvens pesadas, escuras. Elas são a representação de todas as nossas mágoas acumuladas. Essas nuvens são a grande metáfora aqui. O que a fonte explica é que, do nosso ponto de vista do dia a dia, essas nuvens parecem ser a única realidade. Elas são tão densas, parecem tão sólidas, que a gente nem para pensar que pode existir uma luz brilhante logo atrás delas. E é aqui que a prática fica ativa. O exercício não é só ficar observando as nuvens, mas tomar a decisão de atravessar. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O processo é descrito em 4 passos muito claros. Primeiro, se acalmar, achar um estado de serenidade. Depois, firmar a determinação. Eu vou atravessar. O terceiro passo é sensorial, é de imaginação, estender a mão e sentir mesmo essas nuvens. E por fim, dispersá-las e simplesmente seguir em frente, sem hesitar. E para dar aquela força no meio do caminho, a fonte dá essa afirmação poderosa: nuvens não podem deter-te. É um lembrete fundamental, sabe? De que, apesar de parecerem sólidas, as mágoas, as nuvens, não têm poder real para nos impedir. A única força que elas têm é a que a gente mesmo dá a elas. E essa ideia é brilhante. Esse nosso pequeno esforço, essa decisão pessoal, não acontece no vácuo. Ao tomar essa decisão, segundo o texto, é como se estivéssemos pedindo ajuda a uma força maior, ao poder do universo, para fazer essa transição da escuridão para a luz. É um trabalho em equipe. Ok, essa meditação mais profunda é uma parte muito importante. Mas e no dia a dia, na correria, como a gente integra isso na vida real? O material também dá umas ferramentas bem úteis para isso. Para os momentos mais curtos ao longo do dia, a sugestão é repetir essas ideias-chave, quase como um mantra rápido. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Depois, reconhecer. Eu não posso ver o que escondi. E então, firmar a intenção. Mas quero que me seja revelado, para a minha salvação e a salvação do mundo. Cada frase vai reforçando aquele desejo de ir além do véu. E essa aqui é uma dica muito prática para quando surge a tentação de se apegar a uma mágoa nova. Repetir essa frase funciona como um alerta imediato sobre as consequências. Liga na hora a ação de guardar rancor com o ato de apagar a própria luz. E para a gente terminar, fica no ar essa pergunta, essa reflexão. Se as mágoas são só nuvens, algo passageiro, sem substância real, qual é então a natureza do sol que elas estão escondendo? O que será essa luz permanente, brilhante, que está sempre lá?
A fonte nos convida a descobrir por conta própria.